Como lidar com um relacionamento que está em crise? Como é que eu vou salvar o meu casamento? Se o meu marido não busca ajuda, Marisa, se casamento é a união dos dois, né? Os dois precisam estar saudáveis, olhando no mesmo propósito. Então esse é o tema de hoje, um tema que gera muita angústia no coração das mulheres. Então vocês não têm uma ideia, né, de como eu me revisto de responsabilidade e de amor para vir falar com vocês, porque eu sei que o tema de hoje vai pegar fogo. Gente, esse tema de hoje, deixa eu contar para vocês que vocês merecem. Chegou antes, vai ouvir bastidor. Vocês não têm ideia, é porque chega uma hora que a gente fica calejado e você pensa assim, ó, ou eu olho para as mulheres que amam o trabalho, que estão sendo ajudadas, os casamentos que estão sendo restaurados, ou então eu olho para essas encrencas que estão afim só de atazanar, e aí eu paro de fazer esse trabalho e vou ficar na minha vida, vou fazer minhas coisas aqui, economizar meu tempo, minha energia, enfim, né? O que acontece? As mulheres, algumas desavisadas, que adoram levantar bandeiras, que adoram lutar por algumas causas, né? E elas estão certas, cada uma defende suas bandeiras, levanta as suas causas. Mas vocês não têm ideia da quantidade de mulher que só passa, vê lá o nome da imersão, salve o seu casamento. Por que só a mulher tem que salvar o casamento? Eu falei, mas quem foi que disse? Você entrou no meu feed? Você se dedicou 5 minutos do seu trabalho para você ver que tem depoimento de marido que sabe que a mulher é aluna do curso, sabe que investiram dinheiro no curso e que com isso estão transformando a vida do casal. E o homem vem dar testemunho, eles me procuram, as esposas e os seus maridos querem dar testemunho porque eles estão comprometidos em levar essa transformação para outros casais. Então, as pessoas, os alunos, as alunas me procuram e aí elas me contam que seus maridos têm abertura para dar testemunho e eles vêm, dão testemunho deles e eu coloco aqui porque eles permitem que eu coloque para milhões de pessoas verem. Só que essas pessoas adoram passar, ver o título da imersão e criticar. Desde quando... Eu quero então falar para vocês que estão chegando agora, que estão me seguindo, vocês não têm realmente obrigação de saber, né, qual é a minha linha de trabalho, mas pelo menos vocês não criticam, né? Vocês estão aqui, vocês estão vindo de coração aberto. Então não é para vocês esse recado, porque essas pessoas não param para vir assistir, porque o que elas gostam é de causar. O que elas gostam é de destilar veneno. E por que a gente não entra em embate com essas pessoas? Porque geralmente são pessoas que não estão bem, né? Geralmente são pessoas que têm esse hábito. Então, quem sou eu para mudar esse hábito delas através de conversas, né, e troca de mensagens no Instagram? Então, o que é importante que vocês saibam? Que em momento nenhum que eu estou ajudando você, mulher, eu tiro o seu marido do meu coração. Em momento nenhum. Porque se eu ajudar você, excluindo o seu marido do meu coração, eu não consigo ajudar você. Porque casamento não é esposa. Casamento não é marido. O marido pode vir me procurar e comentar sobre tudo que a esposa dele fez de ruim, que em momento algum eu tiro essa mulher do meu coração. Porque o momento que eu tirar essa mulher do meu coração, eu não tenho mais condições de ajudar. Hoje nós fizemos, né, às 6h30 da manhã, das 6h30 às 8h, eu estive com as minhas alunas, né, do curso, do treinamento 5D, e foi a coisa mais linda desse universo, falando, né, sobre os maridos, e cada uma que trazia sua história com alguma dificuldade. Guarda energia para quem quer, né, Mara? É a minha decisão, eu já tomei essa decisão, né? O que eu quero para minha vida é guardar minha energia, gasto energia mais com elas não. De vez em quando eu dou umas respostas lá, porque eu acho que também a gente tem o direito de se posicionar. Elas estão entrando na minha casa, né, online, porque meu Instagram é minha casa online, eu cuido dele como eu cuido da minha casa. Então, o que acontece? De vez em quando eu gosto de falar porque eu penso, bom, a pessoa entrou na minha casa para falar essas coisas, então hoje eu tô afim de falar, e aí eu falo, mas raramente, a maioria das vezes eu nem respondo. Justamente por isso, porque é gasto de energia, né? Ou a gente gasta a nossa energia pro mais, ou a gente gasta a nossa energia pro menos. E como energia é algo escasso, porque a gente trabalha muito, pensa muito, idealiza, faz muita coisa, então realmente tem que poupar energia levando pro mais.
Por isso vocês são o foco da minha atenção. Vocês podem ter certeza disso, e não esses haters aí que ficam perdendo o tempo deles. O que acontece, mulher? Eu acho muito importante, como o tema de hoje é como tirar um casamento da crise se o marido não procurar ajuda. Eu precisava falar disso com vocês porque isso angustia. Se fosse eu no lugar de vocês, eu também ficaria bem angustiada. Eu ia adorar que alguém me contasse como é possível. Então já tô te dizendo, é possível. É possível. E hoje eu vou te contar o que você pode, e inclusive o foco da aula nem vai ser o que é que você pode fazer nessa situação, mas principalmente umas OBS que eu coloquei aqui. O que é OBS? Observações. Essas observações são o pulo do gato, porque são as coisas que você não pode fazer. Sabe assim, quando é muito importante você fazer, mas mais importante ainda é não fazer. Esse não fazer é o foco da nossa aula de hoje, tá? Então tem uma coisa que você tem que fazer e tem 4 coisas que você não pode fazer. E se estiver fazendo, tem que parar de fazer hoje, senão não vai dar certo, tá bom? E por que disso, né? Tô contando os bastidores aqui pra vocês, porque realmente a gente recebe aí, né, mensagens, ataques. É uma pena ver uma colega de trabalho, vive passando por aqui, algumas colegas de trabalho, psicólogas, né, e que são defensoras do feminismo, que a mulher, taranã, beleza, respeito, tá tudo bem, se você tá feliz, né, se você acredita nesse movimento, se você acha que esse movimento tá realmente trazendo bem-estar para as mulheres, não é isso que as pesquisas dizem quando a gente vê o índice de depressão nas mulheres hoje em dia, né, então aumentou o crescimento da mulher, a liberdade dela no mercado de trabalho, e na mesma proporção está aumentando o índice de depressão e ansiedade nessas mulheres. Quer dizer, alguma coisa está errada. Alguma coisa. Quer dizer, eu acho que não é nem o que as nossas mães e avós passaram, e acho também que não é bem por onde a sociedade está caminhando. Eu acho que está faltando pontos de equilíbrio, e por isso eu trabalho nessa linha, colocando em muita observação esse movimento de empoderamento, que é um empoderamento quase que cego, né? A mulher foca nisso e ela tira de vista todo o restante. E nada contra a mulher se empoderar, mas eu tenho um sentido de empoderamento, eu empodero ou ajudo, né, minhas alunas a se empoderarem, mas de uma forma tão amorosa, e hoje vocês vão ver isso aqui, tá? Hoje é uma pincelada sobre essa questão, porque vocês vão entender quando o marido não está procurando ajuda, como pode ser a postura da mulher, forte, porém sem arrogância, para não colocar tudo a perder. Então, mulher, o que eu quero dizer pra você? Quando essas mulheres me atacam, né? Porque lá vem você dizer que só a mulher tem que curar o casamento, salvar o casamento. Onde foi que você me ouviu dizer que é só a mulher? Você sabe que eu sou especialista em relacionamento de casal? Você sabe que eu lido com isso há mais de 10 anos? Você sabe que eu sou a primeira a saber que relacionamento de casal é a união de 2 pessoas olhando para o mesmo propósito? Tá, então, se eu tenho isso por definição, é óbvio que o meu trabalho não está focado em apenas ajudar a mulher. Só que, querida, por 10 anos eu observei que 90% a 95% das vezes em que um casamento foi salvo, ele foi salvo porque a mulher deu o primeiro passo. E a nossa sociedade ainda está longe de educar os homens para que eles se sintam com liberdade de procurar ajuda. Os homens da nossa geração ainda são educados. Gente, dentro da minha casa, eu tenho um filho de 3 anos, quando a gente vê, a gente já tá assim, não filho, anda, vamos, caiu, não, chora não, levanta, vamos, bola pra frente. Né? Fica imaginando, se tiver uma menininha, será que vamos ser assim? Caiu, será que realmente, não, minha filha, ó, levanta, bola pra frente, não foi nada, foi só um escafolado, tá saindo um sanguinho aí, mas não foi nada. Então eu vejo dentro da minha casa, uma coisa que eu quero é dar permissão para o meu filho expressar suas emoções sem ser um molenga. Uma hora que a gente vê no automático. Por quê, gente? Porque eu vi minha mãe fazendo isso com os meus irmãos. Né? Minha mãe não dava chance de ninguém ser molenga lá em casa, não. Mas principalmente os meninos, pelo amor de Deus, caiu, levanta, não conseguiu, faz de novo, para de chorar, te bater na escola, você então trata de melhorar a sua postura para não apanhar, porque se não apanha lá, ainda apanha aqui, sabe? Umas coisas assim.
E eu fico vendo dentro da minha casa o tanto que a gente é cuidadoso com essa questão de dar permissão para os nossos filhos serem, né, expressarem as suas emoções. Uma hora que vê no automático, lá tá a gente colocando o menino, porque ele é menino, né, sendo mais durão. Por quê? Porque a gente não quer homem molenga. Porque esse homem vai casar e a gente quer que ele tenha atitude, a gente quer que ele... Entende? Só que os nossos pais, avós, tinham lá esses conceitos de psicologia, de menino, a gente tem que dar para o menino a expressão do sentimento. Gente, tinha nada disso. Homem lá para trás tinha que dar conta de capinar de cedo até a noite para cuidar de 10, 12 meninos. A mulher tinha que dar conta de cozinhar pestando de menino, então ela não podia trabalhar fora, então o homem tinha que dar conta de tudo para alimentar aquele tanto de menino. Então, como é que eles criavam seus filhos, né? Que hoje são os seus maridos ou os pais dos seus maridos. Gente, era muito na bruta. E a gente não pode tapar os olhos e entender que isso vai ser mudado muito lentamente. A humanidade, ela não dá um salto evolutivo, porque senão a gente ia se perder. A gente ia morrer, não ia conseguir sobreviver. Então a natureza é muito sábia, ela vai fazendo as transformações muito devagar. Haja vista o aquecimento global. Quantos anos se fala em aquecimento global? Eu era pequena, estudava lá nas primeiras séries da vida, eu já ouvia de aquecimento global. Eu já ouvia de CFC, que era um gás que era expelido pela geladeira e que gerava, né, hoje isso está melhorado, né, mas que gerava um dano na camada de ozônio. Lembro de feira de ciências, eu moleca. E aí a natureza é tão sábia que ela não aumenta a temperatura da Terra em 10 graus de um ano para outro. Mas a hora que a gente soma e a gente avalia décadas e décadas para trás, a gente vai ver aí os termômetros, né, pirando. Só que está sendo dado o alerta. Vem as queimadas para nos deixar assustados e ver para onde nós estamos caminhando em relação à nossa relação com a natureza. Então, também, gente, no desenvolvimento pessoal, nós não vamos dar um salto. Não vai ser da geração dos nossos bisavós para cá que a gente vai mudar os homens. Os homens, gente, vocês vão ver na aula sobre sexualidade. Eu vou tirar aqui, porque senão daí você já começa a querer saber da aula de sexualidade. Vamos ter aula sobre sexualidade. Vocês vão entender como os homens foram educados para ter relação sexual. Nós vamos falar sobre isso. E as mulheres? Aí depois tem um conflito. Quando homem e mulher se encontram dentro da relação de casal, existem conflitos, porque um foi educado e estimulado de uma maneira e a outra não foi estimulada dessa maneira. Aí fica agressivo. Fica parecendo que o jeito do homem é agressivo para a mulher e para o homem fica parecendo que a mulher é uma paçoca, uma sambanga que não é, né? Como é que você não é antenada? Como é que você não gosta dessas coisas aí? Ué, não gosto dessas coisas porque nunca fui estimulada, muito pelo contrário. Bagunça total. Vai mudar de um dia para outro. É de uma geração para outra que o homem não vai se ligar mais à pornografia. É de uma geração para outra que os homens vão entender que a primeira relação sexual pode sim ser com amor, que não precisa ficar levando seus meninos em prostíbulo. Mas hoje é infinitamente menor o número de pais que levam, aliás, eu do meu círculo, e meu círculo é amplo porque conheço muitas pessoas, conheço histórias de milhares de pessoas. Eu não tenho um caso para contar para vocês nessa geração de crianças da idade do meu filho ou do meu enteado de 12 anos, onde o pai levou o menino num prostíbulo para receber as primeiras aulas de educação sexual. Quer dizer, a coisa tá mudando? Tá mudando. Mas vai ser assim, da noite pro dia? Você acha que essa geração agora já tá livre? Não, porque aí sai isso e entra a maldita da internet. E entra isso daí. Quer dizer, agora a nossa geração já tem que ajudar as nossas crianças e preservá-las do abuso sexual que vai vir através dos joguinhos, através das conexões deles. Enfim, vocês acham mesmo que é de uma hora para outra que vai sumir pornografia, que vai sumir agressão, que vai... Não vai, gente, não vai. Então a gente tem que estar preparada para duas coisas. Saber lidar com o mundo do jeito que ele ainda está, porque não adianta você reclamar, só reclamar.
É que nem você ficar debaixo da chuva reclamando da chuva, mas tá chovendo, tá me molhando, mas que chuva chata, podia parar de chover, porque tá me molhando, tá me incomodando, minha blusa tá ficando transparente, tá sujando minha barra, minha calça. Não tô gostando dessa chuva. A chuva não para de chover porque tá nos incomodando. Ou eu trato de me esconder, ou eu trato de curtir essa chuva. O mundo tá assim, ou eu trato de curtir do jeito que tá, ou então, onde eu não estou feliz, eu trato de fazer alguma coisa. Eu trato de proteger a minha relação, eu trato de buscar informação para proteger os meus filhos e as crianças com as quais eu convivo. Ponto. Não tem outro jeito, mas tem gente que só quer reclamar, né? A gente só quer reclamar dos homens. E eu fico vendo que essas mulheres que me atacam nas redes sociais, que são poucas, tá? Não são muitas, não. Até porque eu acho que Deus falou assim, isso vai acontecer mais lá pra frente, porque se acontecesse muito no início, eu nem ia querer, porque Deus me livre de ficar, né, gastando energia com isso. Mas as poucas que vêm com esse discurso, né, de tudo é a mulher, já chega a opressão do passado. Eu não tô dizendo, mulher, que você tem que cuidar do seu casamento sozinha. Eu jamais vou dizer isso, porque o nome disso é relacionamento abusivo. O nome disso não tem outro nome. É relacionamento abusivo, né? Onde só eu busco solução, onde só eu faço por onde. O que eu venho te alertar hoje é que às vezes você está buscando solução sozinha há muito tempo, mas tudo errado. O que eu venho te alertar hoje é que talvez você vai ter que respirar fundo e falar assim, Santo Pai do Céu, eu vou ter que ser humilde para entender que durante todos esses anos de casamento, eu busquei um caminho para ajudar meu casamento, mas de uma forma errada, por isso que não deu solução. Agora, de duas, uma. Ou eu desisto porque eu tô cansada, é uma opção. Ou então eu testo esse outro caminho, que pode dar muito certo, e é esse caminho que eu quero te apresentar. Hoje, por exemplo, eu abri uma caixinha de perguntas e uma das perguntas que chegou foi assim. Nem foi pergunta, na verdade, por isso que eu nem postei. Na verdade, chegaram muitas perguntas, gente. Mas hoje foi um dia que a minha sogra olhou meu filhinho pra mim e aí eu resolvi tanta pendência. Sabe quando você tem assim, cadernos de pendência, né? Porque na pandemia você vai resolvendo o que é mais urgente. Mais urgente é dar banho na criança, preparar a comida, ter os encontros ao vivo, que já está marcado com a galera. E aí, hoje não deu para responder muitas perguntas. Na verdade, acho que eu respondi só umas 5, mas chegaram muitas perguntas boas que eu vou respondendo ao longo da semana, tá? E vou abrir mais caixinha nos stories para vocês poderem colocar suas dúvidas lá. Uma delas foi a seguinte, aí ela não fez uma pergunta, ela só comentou. Descobri que o meu marido me trai há 10 anos. Vou entrar com pedido de divórcio. A minha pergunta para essa mulher seria, só que ela não fez uma pergunta, né? Ela só queria contar o que aconteceu, que é muito triste. Então, se ela não fez uma pergunta, teoricamente eu não teria o que responder. Mas eu faria uma pergunta para ela. Onde você estava durante 10 anos que você não viu essa traição? Porque mulher, Marisa, mas você está culpabilizando a mulher. Não, eu estou dividindo responsabilidade, porque também não é ficar tirando da mulher a responsabilidade que nós vamos ajudar a salvar casamentos, não. Não é fingindo que a mulher não tem responsabilidade. É a mesma coisa que um médico chega para um paciente que está, sei lá, com uma diabetes descompensada, adianta ele colocar a culpa nos industrializados? Adianta ficar colocando a culpa, né, na genética da família dela? Ela tem responsabilidade. Por que ela é diabetes tipo 3? Por que ela não descobriu isso lá no início? Por que ela não está com a diabetes no nível controlado? Se chegou no ponto que está de perder a visão, amputar membros, quer dizer, qual a responsabilidade dessa pessoa? E muitas vezes as pessoas ficam com pena e tiram das pessoas a responsabilidade, só que isso não ajuda. Ela tem que sair de lá sabendo, olha, tem o fator genético, tem o fator do estresse, do mundo moderno, tudo isso influencia para baixar a imunidade, para favorecer realmente o desenvolvimento de doenças, porém, tem a responsabilidade da senhora. Então vamos curar, vamos tratar, vamos moderar, vamos manter equilibrado esse açúcar no sangue, para que a senhora não tenha que perder a visão. Vamos, beleza, a senhora assume a responsabilidade da senhora, assuma, pronto. Essa é uma
paciente que tem chance de ter a sua diabetes totalmente controlada e morrer de outras coisas que não de diabetes. Agora, o que o mundo moderno, né, que tem essa abordagem aí de ficar protegendo tudo e todos, tem uma abordagem de, Marisa, não, você só tem que acusar o homem. Por que eu só tenho que acusar o homem e tirar da mulher o que traz dignidade para ela? Porque descobrir os erros que eu cometo dentro do meu casamento me traz dignidade e chance de me melhorar. Chance de não ser a responsável por um término, por uma separação. Saber a minha responsabilidade dentro do meu primeiro casamento, onde eu errei e colaborei para um divórcio, me ajuda a ser uma esposa muito melhor. Então, se tem uma coisa que eu nunca vou fazer com aluna nenhuma minha, com seguidora nenhuma minha, é tirar dela a responsabilidade que é dela. Mas eu nunca vou colocar nos ombros de uma mulher 1 grama a mais de responsabilidade sobre o que não é dela. E, inclusive, eu vou falar sobre isso com vocês hoje, porque eu não quero mulher nenhuma carregando mais do que o próprio fardo, mais do que deve, tá bom? Então, a aula de hoje, já fiz aí essa introdução, né, para dizer para vocês o seguinte: o tema de hoje, deixa eu situar quem está chegando, né, pela primeira vez. Nós estamos hoje no 4º dia de aquecimento para a imersão Salve o Seu Casamento. Para as desavisadas aí que só passa e lê o título e acha, eu sozinha não vou dar conta, deixa eu contar para vocês, não é sozinha. Eu só aproveito que você, mulher, é mais aberta, que você às vezes é até mais humilde do que alguns maridos, né? Porque sim, tem algumas mulheres que são mais humildes em procurar ajuda, em reconhecer que tem um problema. Você às vezes é mais sensível, você está conseguindo ter um poder que a natureza deu para todo ser humano, mas que nós mulheres usamos mais, e se não está usando, está marcando bobeira, que é o poder de antever. É o poder de enxergar um pouquinho lá na frente, que foi o que essa mulher que foi traída por 10 anos e descobriu agora, né? É o que ela não fez, ela não usou esse poder de antevisão. Porque como assim que nenhum sinal foi dado? Não existe isso, gente. Ser humano é energia. A partir do momento que esse homem começa a se conectar com outra mulher, obviamente que a energia dele muda. Ela pode até não ter percebido no início, mas em 10 anos... Em 10 anos, não tem lógica, resumindo. Então, ela tem que pegar a responsabilidade dela e falar, já que eu não dou conta de superar esse erro grave e estou pedindo divórcio, no próximo relacionamento, eu tenho que me curar dessa cegueira que eu tenho. Eu tenho que parar de boicotar o relacionamento, porque senão ela vai encontrar outro homem que, de outra forma, fica longe do casamento por 10 anos e ela não vê. Certo? Então, o que acontece? Hoje é a 4ª aula, preparando vocês, numa sequência de 10 aulas, tá? Então, no próximo domingo, encerram-se as aulas da noite. A gente começa no dia 28 a imersão Salve o Seu Casamento, que são aulas online, gratuitas e gravadas. Então, vocês vão poder assistir na hora que vocês quiserem, com exercícios, teorias e exercícios, e uma comunidade fechada, secreta, só para quem estiver participando da imersão, lá no Facebook, onde a gente vai interagir ao longo do dia, tá bem? Falando sobre a teoria que foi dada na aula e também sobre os exercícios e algumas aulas especiais que eu farei somente lá dentro do Facebook, dentro do nosso grupo fechado da imersão, tá bem? Então são etapas, né? Aqui é o nosso aquecimento, preparando você para essa próxima etapa, porque eu sei que tem mulheres que querem seguir junto comigo, e aí a gente vai criando então essas oportunidades para vocês estarem sempre comigo e aprendendo cada vez mais. E hoje é a 4ª aula. Se você perdeu aula 1, 2 e 3, quando eu liberar comentários, vocês coloquem aqui para mim se você assistiu a aula 1, 2, 3 e 4, só a 2 e a 4, enfim. Hoje é a 4ª aula e nós vamos falar aqui ao longo desses 6 dias que ainda falta, sobre sexualidade. O tema de amanhã é técnica infalível para diminuir brigas dentro do casamento e ter mais diálogo, tá? Então, é bem pontual. Nós vamos falar sobre sexualidade, nós vamos falar sobre como retomar a conexão homem-mulher, temas muito especiais daqui para frente, como aumentar a sua força como mulher, a força dele como homem, muita coisa linda está por vir, tá bom? E se você não participou das aulas anteriores, não tem problema, apesar de ser uma sequência, os temas têm sim uma ligação com o outro, mas eu procuro fazer aulas independentes para que
quem tá chegando agora não ser nem um pouco prejudicado, tá bom? Mas quem está acompanhando tudo aí, com certeza vai sair com a bagagem altíssima de conhecimento e com muita clareza sobre os próximos passos a serem dados para salvar um casamento ou evitar que um casamento caia na crise. O tema de hoje, como eu já comecei, né, já entreguei até um pouco de conteúdo aí para vocês a respeito dessa questão de como agir dentro de um casamento que precisa ser restaurado, que precisa de ajuda, estando muito em crise, ou aquele casamento tá ruim, não tá em crise, mas precisa melhorar, né? Se o marido não está disposto a buscar ajuda. Primeira coisa que eu quero te dizer, você não está sozinha. Isso não é uma exclusividade sua. Quem dera se só aí na sua casa isso acontecesse. Isso acontece aqui na minha casa. Na minha casa eu tomo, na maior parte do tempo, né, a providência por procurar ajuda quando a gente precisa, em qualquer área, seja financeira, seja de saúde, de tudo, gente. Por quê? E não é porque eu sou melhor do que o meu marido. A mulher é mais sensível, a mulher é mais conectada, a mulher dá conta de estar aqui dando uma aula, ela termina a aula, ela dá conta de já pensar o que vai fazer amanhã, organizar 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso foi dado para nós, isso tem a ver com o jeito que o nosso cérebro feminino funciona, né? Essa questão de multitarefas é uma questão cerebral, o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. Então, não é uma exclusividade sua. Primeiro ponto que eu quero que você saiba, de forma que muitas mulheres ficam pensando, né, em terminar o seu casamento por isso, porque o marido não busca ajuda. E ela se frustra porque num próximo relacionamento ela se depara com um homem que parece que é irmão gêmeo do marido, do ex-marido, porque também não busca ajuda. Aí ela conversa com o irmão dela. O irmão dela tem a mesma postura, tipo, procurar ajuda pra quê? Não sei o quê, tá tudo bem, isso aí é coisa boba, isso aí passa, o tempo cura, isso é aborrecimento meu, é aborrecimento dela, é problema financeiro, é pandemia, é não sei o quê, é o político, é o presidente, não. Um tanto de desculpa, aí você vai falar, pelo amor de Deus, gente, não faz isso, lá em casa eu tô sofrendo porque o marido também tá fechado, não procura ajuda. Então você vai ver que pode ter uns pontos fora da curva, pode ter, né, aí perto de você, homens que têm muita abertura, homens que tomam a frente da coisa, mas isso é raro, não é o mais comum de acontecer. Primeira coisa que você precisa saber. Segunda coisa é você retomar o conceito do que é relacionamento de casal. Porque muitas mulheres que ficam querendo fugir dessa situação, né, de um marido que não está querendo buscar ajuda, ela faz isso porque ela realmente está cansada e ela faz isso porque ela esquece que dentro de um relacionamento de casal, a gente precisa praticar o amor verdadeiro, aquele amor de doação, aquele amor que às vezes vai até além do que a gente gostaria em determinados momentos. Um exemplo de uma aluna que ela trouxe, né, na semana passada na mentoria e trouxe essa semana de novo, é o caso de um marido que está com forte depressão, né, porque ficou desempregado e somou-se a isso outros fatores. E ela falou, Marisa, a hora de eu ter amor e paciência com ele é agora. Tá pesado, entrei pro curso para poder ajudá-lo, né? Tô conseguindo manter a minha postura, mandei uma mensagem assim para ele, mas tá pesado. Porém, se não for para ajudá-lo nesse momento, quando é que eu vou ajudar, né? Só que o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que ter muito cuidado. Porque se a gente ajuda demais, quem assistiu a aula de ontem vai falar assim, putz, tá tudo muito conectado. Lembra que eu falei para vocês do equilíbrio? Relacionamento de casal se desequilibrar fica cansativo. Hoje eu vou trazer um grande segredo para vocês, além dessa questão do cansaço, o que o desequilíbrio traz de prejuízo para o relacionamento de casal. Então, o que acontece? Se a mulher faz demais, faz de maneira altruísta, acaba gerando o desequilíbrio. Ela dá demais e não recebe nada. Óbvio que isso cansa. Então, mulher, o que aconteceu aí se você está cansada e querendo desesperadamente que o seu marido faça alguma coisa? É porque, talvez ao longo de muitos anos, esses erros foram acontecendo e só você foi fazendo. E foi fazendo numa postura que acabou tirando força dele.
e às vezes ele já não estava lá com muita força. Então hoje eu quero te dizer, agora na verdade, qual é o único ponto que você precisa ajudar seu marido. Então anota aí. A única coisa que eu preciso ajudar o meu marido, se ele não está ainda disposto a buscar ajuda e o meu casamento está precisando de ajuda, se ele não está querendo buscar ajuda, significa que eu já identifiquei que ele tem algum processo interno que não está legal. Então, se ele está viciado em qualquer coisa, jogo, trabalho, pornografia, traições, viciado em álcool, não sei se eu já falei, qualquer vício. Se ele está imaturo, moleque, aborrecido, chato, birrento, pirracento, reclamão, parecendo um filho chato, sabe aquele filho chato? Tipo isso. Se ele está emaranhado ao sistema familiar dele, então se ele está apegado à mãe, parece que a mãe é a primeira esposa, você é a segunda esposa, parece que a mãe é a matriz, você é a filial, parece que a mãe vem em primeiro lugar, você vem em segundo lugar, em termos de amor mesmo, né? Parece que o amor homem e mulher ele tem é com a mãe, não é com você. Se ele não está conseguindo ser um bom pai, se ele compete com os filhos, se ele perde a paciência, se ele não está conseguindo ter relação sexual, ou seja, a sexualidade dele está toda bagunçada, e aí ou ele está com hiperatividade sexual, né, hiperdesejo sexual, ou com pouca libido, com perda de ereção. Gente, qualquer problema aí que seu marido estiver passando, se você já identificou e ele não quis buscar ajuda, eu vou te dizer a única coisa que você tem que fazer. Você não tem que nada. Na verdade, você não tem que nada. Mas se você quiser restaurar seu casamento e já tiver percebido que o seu marido tem algum problema que é profundo ou que pode até nem ser profundo, é fácil de resolver, mas é interno e ele não busca ajuda, você precisa ajudar esse marido a ir para a força. Não é para a forca. Tem muita mulher ajudando o marido a ir para a forca. Tem muita mulher querendo que o marido perca a sua vida. Não no sentido real, né? Mas no sentido não no sentido literal, mas no sentido figurado. Querendo que quanto mais fraco ele for, mais fácil é de dominar. Mas não é o caso de vocês, obviamente. Então aqui eu estou falando com mulheres que querem que seu marido tenha força, que seu marido tenha vitalidade, que seu marido enxergue a beleza de tudo que ele já conquistou. Então, mulher, você tem que ajudar a levar o seu marido para a força. Vou te contar como eu começo esse processo com as minhas alunas, como eu as ensino, por onde tem que começar. E daqui a pouco eu vou falar 4 coisas que você não pode fazer de jeito nenhum se o seu marido não estiver buscando ajuda, tá? Levar o marido para a força, eu vou contar um caso para vocês real, né? Muito que acontece em muitos lares, infelizmente, que é o fato de alguns homens não poderem ter desfrutado do amor dos pais. Aí quem assistiu a aula de domingo vai pirar, quando eu falei do coração florido, da importância que é a gente estar conectado com os nossos pais. Então o que acontece? Muitos homens não tiveram a oportunidade de desfrutar do amor dos seus pais, ou porque a mãe morreu cedo, ou porque o pai foi embora, ou porque os dois morreram, ou porque os dois foram embora, ou porque foi doado, né, colocado em adoção, ou porque o pai trabalhava demais e a mãe era muito ocupada com as coisas de casa, e aí essa criança cresce achando que não foi amada. Fato é, muitas coisas podem acontecer. Outro exemplo, só para vocês verem, a gente chama isso de amor interrompido, nesse caso que eu vou dar para você. Quando o pai vai embora também, quando a mãe morre precocemente também, tudo isso é o que a gente chama de amor interrompido. E outro fato que gera o amor interrompido é quando, porventura,
o bebê nasce, né? Então, supondo seu marido nasce, e aí ele é muito bebezinho ou criança ainda muito pequena, e a mãe é internada, ou a mãe tem um filho que demanda muita atenção, talvez um filho especial, né? Ou um filho que foi muito doentinho, e aí teve que deixar o seu marido lá, muito criancinha, aos cuidados de uma babá, aos cuidados de uma avó, para que ela pudesse dar atenção para aquela criança que nasceu com deficiência ou demandando muita atenção dela. E cada filho, né, gente, exige de uma mãe algo diferente. Nenhuma mãe é igual, né? A minha mãe tem 5 filhos, ela não foi a mesma. A mãe da minha irmã, minha filha, você não sabe tanto que a mãe da minha irmã é paciente. A mãe da minha irmã caçula, cansou, né? 4 filhos já. E quando veio a quinta, acho que ela pensou, gente, vou relaxar um pouco essa aqui. Então a mãe da minha irmã caçula é super diferente da minha mãe, porque eu sou a segunda, né? Então na segunda ainda tava assim a rédea curta. E depois foi soltando um pouquinho a rédea. Acho também que se eu tivesse 5 eu também ia soltando. Enfim, fato é, as mães não são as mesmas. Aí tem filho que compara. Minha mãe ama mais meu irmão. Por quê? Porque ele foi mais doente? Você queria trocar de lugar com seu irmão, que foi mais doente e teve que ter mais atenção da sua mãe? Talvez sua mãe estava lá no hospital, ao lado do seu irmão doente, pensando em você e chorando escondido, porque você estava lá aos cuidados de outra pessoa que ela não sabia se estava te tratando bem. Quer dizer, a gente não sabe nada do que se passou no coração de pai e mãe, mas a gente adora criticar um pai e uma mãe, a gente adora colocar o pai e mãe na cruz. E o nosso marido não é diferente. Danados, ótimos, são excelentes para criticar pai e mãe, em especial os pais. Em especial os pais. Então, que tem homem que trata os pais com desrespeito, porque julga e cobra e exige, não está escrito no gibi, né? E isso faz com que essa criança feche o seu coração diante da vida. Lembra que eu falei com vocês sobre coração fechado, né? O coração que é o coração de pedra, que não prospera muitas vezes, que não floresce. E não é porque essa pessoa é mau caráter, não é porque essa pessoa não tem emoção. Ela só fechou o coração quando ela era muito pequena, porque as circunstâncias levaram ela a essa condição de coração fechado. Aí seu marido não conversa muito, você fica assim, porque não gosta de mim. Porque não, Marisa, mas ele só não conversa comigo, mas com a amiga ele conversa, porque com amigo é futilidade. Futilidade é fácil de falar. Com você tá chamando ele para conversar de coisa profunda. Aí ele tem medo. Por que esse marido tem medo de amar? Por que ele tem medo de se declarar? Quero que o meu marido seja mais romântico. O que é ser romântico para você? Falar mais dos sentimentos. Esquece. Por enquanto, esquece isso. Não foca seu relacionamento nisso. Não dependa disso. Por quê? Porque um homem que tem na base dele uma ruptura de amor com o papai ou com a mamãe, a gente costuma usar uma frase que é assim, ó. Respondi isso agora há pouco para uma moça, inclusive. Se a gente não conseguiu confiar no amor do nosso pai e da nossa mãe, a gente não consegue confiar no amor de mais ninguém. Marisa do céu, que grave que é isso. Aí você acaba identificando que não é só seu marido que precisa de fazer essas curas, né? Que você também, pois faça. Faça, porque você também não é capaz de confiar, de amar, de confiar que seu marido te ama, se você não confiou no amor do seu pai e da sua mãe. Porque eles são os seus criadores. Marisa, mas eles me abandonaram, como é que eu vou confiar nesse amor? Pois que você confie no amor de eles terem permitido você nascer. Mas o meu pai quis o aborto. Então você confie lá na hora que ele te fez, que naquele instante em que ele te fez, ele te amou. Mesmo que inconscientemente, quando ele estava doando material genético para te constituir enquanto ser humano. E se depois bater um cagaço nele e ele não foi homem, não conseguiu suportar o peso e a responsabilidade de te ter nos braços, de te chamar de filha e te cuidar, e cuidar da sua alimentação e cuidar do seu, não deixar você passar frio, não deixar você passar fome, aí é problema dele. Mas se você achar que o seu pai te odeia, se você achar que seu pai te despreza, eu vou te contar, é muito difícil você confiar que outro homem nesse mundo te ame. É muito difícil. Porque se o homem que tem aí o sangue dele correndo nas suas veias ainda não recebeu a confiança
do amor dele por você, nem que tenha sido uma fração de segundo, significa então que muito dificilmente você conseguirá confiar no amor de qualquer outra pessoa. Se uma pessoa que está te ajudando a transformar a sua vida na melhor vida possível, você começa amando essa pessoa. O dia que ela desmarcar com você, você fala, eu sabia, ela gosta do meu dinheiro. É igual do meu dinheiro, agora eu já paguei, ela não quer me atender. Por quê? Porque você não confia que as pessoas te amem. De verdade. Por que você não confia? E aí o problema não é da pessoa. Né? O problema não é da visita, é do sofá. Porque entra visita e sai visita, o sofá tá problemático. Ih, Maris, meu marido é bem assim, desconfiado, acho que ninguém ama ele, acho que só a mãe dele ama ele. Por isso que ele é esse grude com a mãe. Porque o pai foi embora, ele ficou ressentido com o pai. Então, como é que eu ajudo esse marido? Aí eu te pergunto, e se não ajudar esse marido? Como essas moças que vêm me criticar, mas você só trabalha com a mulher. Trabalho com a mulher para ela ajudar o marido, porque se ninguém fizer nada, minha filha, como é que você fica num relacionamento onde ele tá com o coração ferido lá atrás? Não tem como você voltar lá atrás, né? Teoricamente, daqui a pouco você vai ver que tem, guardando as devidas proporções. É o que eu ensino para as minhas alunas, é o que elas veem na internet dar testemunho, tá? Gente, já é estudo de hora. Então é o seguinte, o que eu preciso contar para vocês? Que quando um homem está com problemas nesse sentido, se a mulher não tiver conhecimento de como levá-lo para a força, ela vai ter que conviver com um homem que nunca vai conseguir falar de sentimento, que nunca vai conseguir confiar no amor dela por ele. E aí por isso que às vezes trai, porque não confia que a mulher ama, não confia que os filhos o amam. Ele não confia. E adianta você chegar e dar aula para ele disso? Não adianta. Não adianta. Então levar esse homem para a força. Antes de fazer isso, você precisa estar na força. Como é que você vai ajudar seu marido a fazer esse movimento se você não fez esse movimento, se você também não confia no amor que seus pais sentiram por você? E não estou dizendo que você tem que amar seu pai e sua mãe, não. Você só tem que olhar e ver que eles, por um segundo pelo menos, amou você nessa vida. Nem que seja de forma inconsciente. E aí você tem que parar de ficar dando moral porque que aquela sua tia fica falando do seu pai. Porque ela tomou as dores da sua mãe e fica malhando o seu pai. Para de ouvir essa tia, que ela só está te envenenando contra você mesma. Porque seu pai está correndo dentro de você. Se ela está criticando seu pai, está criticando uma parte sua também. Então, levar esse marido para a força precisa ser feito na postura. Por quê? Porque agora vem as 4 observações que eu te falei que eu quero compartilhar com você, porque se você fizer o negócio errado, pode dar o efeito contrário. Primeiro ponto, você precisa ajudar esse marido de forma equilibrada. Então, se hoje ele não está conseguindo fazer muito por você e você desembestar, fazer tudo na vida desse marido, pagar conta para ele, marcar consulta para ele, ajudar ele a ir para a força e ajudar ele no trabalho, e aí você liga para tudo, resolve tudo para ele, ferrou. Vai gerar um desequilíbrio, você vai cansar, vai virar mãe, ele vai virar um filho e aí acabou a relação. Ou pelo menos a paz dentro do relacionamento. Então, primeira coisa, marido não quer buscar ajuda. Você precisa entender onde esse homem precisa de ajuda. E para isso, você precisa conhecer sobre o universo masculino, o universo dos relacionamentos, para que você possa ir no ponto e entender. Meu marido hoje está precisando de ajuda nisso e eu posso ajudá-lo. Só que tem algumas condições. Eu tenho que ajudar de forma equilibrada. Ele tem que assumir a responsabilidade. E, Maris, é aí que pega. O meu não tá querendo assumir. Devagarzinho você vai colocando a responsabilidade para ele. Meu amor, hoje eu não vou ligar lá no plano de saúde, porque hoje tá muito corrido, você inventa um tanto de coisa, dei uma dor de barriga, fiquei o dia inteiro no vaso, não consegui fazer aquele negócio para você. Mentira pura. Podia ter feito, mas eu não quis fazer. Por quê? Porque eu não vou ficar fazendo tudo por ele. Agora, se ele faz tudo por você, você pode fazer tudo por ele, para ficar equilibrado. Tá? Mas, se ele está adoecido, muitas vezes eles não dão conta de dar muito.
Então, se ele não está dando conta de dar muito e você desinvesta a dar muito, você gera um problema dentro do seu relacionamento. Por quê? Aí entra o terceiro ponto. O segundo o segundo daqui a pouquinho eu falo. O terceiro, vou entrar no terceiro que faz mais sentido agora pelo que eu tô falando, tá? Você não pode cuidar dele sem sair do seu lugar de esposa. Você não pode virar uma serviçal do seu marido. Que foi o que nossas avós, bisavó passavam lá atrás, virava um serviçal. Porque quando você sai do seu papel de esposa e vira uma serviçal, ou uma mãe, ou uma... Deixa eu ver, o que mais que você pode ser? Uma professora, uma psicóloga, ou uma filha do seu marido, seja lá o que for. Qualquer outra coisa que você for para ele, a não ser esposa, você vai perder seu poder pessoal. Você vai deixar de ser você. Porque você não é filha do seu marido. Você não é mãe do seu marido. Você não é psicóloga do seu marido. Eu sou psicóloga. Pergunta ao meu marido quantas vezes eu tratei e quantas vezes eu ajudei a enxergar o caminho sem parecer que ele estava conversando com uma psicóloga. Por conta de ter esses conhecimentos sobre como levá-lo para a força. Então, por exemplo, ele era desconectado do pai. Crítica em cima do pai porque ele tomou as dores da mãe, coisa que muito homem faz. Ele era desconectado do pai, não falava muito do pai, não chamava o pai para vir, chamava todo mundo para vir aqui em casa, não chamava o pai dele. Falei, esse trem não pode ser assim não, esse coração tá fechado pro pai, isso não é bom. O pai ainda é vivo, o pai tem abertura, então nós vamos dar um jeitinho. Aí devagarzinho eu ia falando dele, desse meu sogro. Aí devagarzinho eu mesma pegava a mensagenzinha, o WhatsApp, mandava um oizinho pra ele, aí ele respondia, aí eu mostrava o áudio pra ele. Olha que legal, hoje eu conversei um pouquinho com seu pai, rapidinho. Aí passava uns 3 meses, eu não falava nada de pai mais, chega de falar de sogro, senão eles percebem, né, a jogada. Aí um dia eu falei pra ele assim, a gente podia chamar seu pai pra tomar uma cervejinha aqui, né? Mas não vamos marcar. Se eu falasse, vamos chamar outras pessoas, vamos, amanhã, taranã. Passou, então ele já sabia. Aí um dia, estavam falando mal, ele, né, falando mal, algumas coisas lá, criticando. Eu falei, para de falar mal do meu sogro. Mas falei na brincadeira, mais brava, mas brincando. Falei, para de falar mal do meu sogro, se não fosse ele, você não ia existir. Pode falar mal do meu sogro, dentro da minha casa ninguém fala mal do meu sogro, não. E pronto, deixei aqui a piadinha no ar. Hoje em dia, graças a Deus, e foi, gente, anos, tá? Não foi dia pra noite, não. Anos, até porque eu nem ficava falando disso toda semana. Eu falava, passava 3 meses, passava 5 meses, passava 1 ano. Meu sogro foi vir na minha casa tomar essa bendita cervejinha com ele depois de uns 3 anos de relacionamento. Então, assim, hoje eles tomam cerveja juntos. Hoje ele chama meu sogro. Hoje ele conversa com meu sogro sem ser só no dia dos pais ou dia do aniversário, né? Então isso é levar o marido pra força. Por quê? Porque eu percebi que meu marido precisava de ajuda nesse ponto. Quando eu percebo que é em outro ponto, eu ajudo ele a ir para a força. Então, tá com dificuldade de juntar dinheiro? Então, beleza, vamos lá. Quem na sua família, meu bem, que não conseguia juntar dinheiro? Porque na minha família tem X, Y, Z, eu, tarará, tarará, e a gente ia conversando. Quer dizer, sem bancar psicóloga, porque senão eu perco o meu poder pessoal. Então, primeiro ponto, vou liberar comentário porque a aula já está terminando, e aí vocês vão colocando aí para mim se está fazendo sentido para você. Primeiro ponto, você tem que ajudar com equilíbrio. Segundo ponto, você tem que ajudar sem arrogância. Vou falar o segundo ponto com vocês. O que é sem arrogância? Para de achar que seu marido vai morrer se você não ajudá-lo. Para de achar que porque você está aprendendo isso aqui agora, que seu marido já tem que saber disso amanhã. Isso é arrogância. Chegou para você um convite, você aceitou, seja humilde. Aprenda primeiro. Depois você leva o negócio bem arrumadinho para ele, senão você ainda vai fazer bobagem, você vai explicar o negócio errado, porque você achou que estava sabendo. Isso é complexo. Faz sentido para você? Ai, que bom, falou tudo que precisava, show de bola. Em uma aula, hein, Jô? Imagina em uma aula, imagina que são 10, imagina, depois ainda tem workshop. Eu sou bloqueado com a minha mãe. Carol, você e o universo inteiro, tá? Eu também era. Por conta disso eu perdi um casamento, porque aí meu feminino tava uma desgrama. Gente, coitado do meu primeiro marido. Ai, gente, tenho até pena. Hoje eu tenho até pena. Porque pensa num trem mimado, aborrecido. Eu era uma aborrecida assim, exigente, tinha que ser tudo perfeito.
Eu era evangélica, ele era espírita, eu queria pôr fogo nos livros dele. Não fogo nesse sentido, né? Porque eu não era louca nesse ponto, mas sim vontade que aqueles livros pegassem fogo assim, ó, espontaneamente. Eu chegava a delirar, falava, gente, alguém podia roubar só esses livros aqui de casa. Que implicância! Por que ele não pode ter a fé dele? Nossa, hoje até me envergonho dessas coisas, né? Enfim, passou. Hoje meu marido é espírita, pode ter livro, pode ler, pode tudo aqui dentro de casa, eu leio junto, tá tudo certo. Chega, gente, de ser adoecido. Chega de duvidar do amor dos pais de vocês. Chega de ter coração de pedra. E voltando ao ponto, ajude o seu marido sem arrogância. Por quê? Porque se fosse ele te ajudando com arrogância, eu ia dar nele e falar assim, acorda, para, você não é melhor do que sua esposa. Você só acordou do incêndio primeiro. Então seja amoroso para acordá-la do incêndio também. Mas como eu tô falando pra você, mulher, então, por favor, não chegue hoje de peito estufado, que eu amo e respeito meus pais. Não precisa nem amar pai e mãe, você só tem que olhar pro amor deles pra você. Ponto. Ponto. Aí, você vai olhar pra ele, né? Imagina, tem dois jeitos de você chegar hoje no seu marido. Ou se chegar como se... Que o bolo de cenoura é uma das paixões nacionais e mundiais, isso você já sabe, né, Brasil? Imagine se esse bolo for ainda formiguinho. Então, por favor, não chegue hoje de peito estufado, que eu amo e respeito meus pais. Não precisa nem amar pai e mãe, você só tem que olhar pro amor deles pra você. Ponto. Ponto. Aí, você vai olhar pra ele, né? Imagina, tem dois jeitos de você chegar hoje no seu marido. Ou se chegar como se fosse um pavão, a sabida da história, a que sabe ajudar o marido. E aí você vai falar assim, e agora, o que eu faço mesmo? Arrogância, gente, cega a gente. Por quê? Porque quem faz esses movimentos é o coração. Se você estiver na arrogância, você vai estar aqui na cabeça. Então, baixa a bola e chega para ele hoje, só olha para ele e fala, meu Deus, tem chance. Tem chance, homem. Só, mas fala assim, segredo. Isso é a postura. Postura de quem está acordando o incêndio e de quem está entendendo que pode ser feita alguma coisa. E muitas de vocês ainda vão ser humildes ao ponto de falar assim, ó, só mentalmente, tá? Vocês não me falem isso pros maridos, não, que eles vão achar que vocês estão assistindo umas aulas toda doida, mística, e não é nada disso. Tem umas aí tão humildes que vão chegar e falar assim, meu bem, tem chance. Não é de ver que tem como. E vai começar por mim, que eu que tô toda petecada. Eu que tô toda fora do esquema. Vai começar por mim e devagarzinho eu vou inserindo isso aqui em casa. Aí vai chegar em você, vai chegar nos nossos filhos. Transbordo, o nome disso é transbordo, tá? Tem marido declarando, tem coisa mudando. As coisas mudam, gente. A gente tem que acreditar. Esse amor. Você ama seu marido? Ama seu marido, então ele pode ter problema de família? Ele pode ser um pouco diferente de você? Ele veio de um sistema muito diferente. É natural que ele veja as coisas de um outro ponto de vista. Então, se você o ama, permita ele ser um pouquinho diferente de você. Só que aí entra o terceiro ponto que eu falei com vocês. Você vai ajudá-lo, mas você não é uma Santa Madre Teresa de Calcutá. Você é a Nunes, Silvaneide. Você é a Josi, você é a Viviane, você é a Mércia, você é a Marisa, você é a Poli, você é a Esileia. Você é você. Então você tem limite, você tem seu lugar aí dentro desse relacionamento. Então você não pode ultrapassar os seus limites, porque senão você perde o seu poder pessoal. Anota isso aí. Se eu sair do meu lugar, eu perco o meu poder pessoal. Vai competir com o amor da mãe dele, vai querer ser uma mãe melhor para ele, pra você ver. Vai perder o poder pessoal. Vai perder libido. Vai perder interesse nesse homem como homem. Entendeu? Vai querer que ele adoeça pra você cuidar, porque mãe só cuida de filho grande quando adoece gravemente. Aí se ele estiver saudável, que função você vai ter na vida do seu marido se ele estiver saudável? E aí vai virando aqui a bagunça.
E o quarto ponto, mulher, que você precisa saber ao ajudar o seu marido a buscar ajuda até que ele acorde. Porque aqui tem um ponto. Isso aqui não é para você fazer uma vida inteira. Porque esse homem, em algum momento, ele tem que acordar. E talvez ele não vai acordar com tanta grandeza quanto você está acordando. Mas pelo menos uma abridinha de olho esse homem tem que dar. Porque ninguém suporta ficar também uma vida inteira ajudando quem não quer se autorresponsabilizar. Então, você faz a sua parte muito bem feita e mostra para o seu marido na hora certa que ele tem que se autorresponsabilizar. Por exemplo, se o meu marido tivesse nem ligado para tudo que eu estava falando do meu sogro, ia chegar um momento que eu ia ter que intervir e falar, deixa eu te falar, tem tanto tempo que eu venho buscando uma conexão entre você e seu pai. A desconexão sua e do seu pai gera alguns prejuízos graves para o seu masculino. E isso está afetando isso. Por favor, procure ajuda, porque do jeito que tá, não tá dando. Pronto, eu ia ter que chegar nesse ponto, autorresponsabilidade. Aí se ele não procura ajuda, eu fiz tudo que eu podia da forma certinha, levei tempos ali para fazer tudo direitinho, não surtiu efeito, depois eu fui mais incisiva, não surtiu efeito, aí eu tenho que chegar e falar realmente, olha, não tá dando simplesmente para ser sua esposa dessa forma. Você realmente quer um divórcio? Porque da forma como está, esse vai ser o próximo passo. Entende? Autorresponsabilidade, mulher. Por quê? Porque você não tá casada com um moleque, tá? Aí entra o quarto ponto, que é, sem se achar importante demais, você ajuda o seu marido. Porque se você se achar importante demais, que é bem parecido com o segundo ponto da arrogância, se você se achar importante demais, você vai cuidar só dele. E o momento em que você começar a cuidar só do seu marido, você ferra a sua relação. Então, se você gosta desses assuntos, né, você precisa assistir a imersão Salve o Seu Casamento, porque lá eu ensino, inclusive, a escadinha. Qual o primeiro degrau, qual o segundo degrau, qual o terceiro degrau, o quarto e o quinto, que foi a metodologia que eu criei depois de muita pesquisa, muito trabalho, ajudando muitos casais a encontrarem aí a paz novamente, né? E na imersão é onde eu passo esses 5 degraus, porque a aula gravada tem mais tempo de poder explicar direitinho para vocês, tá? Quem aqui que é aluna 5D? Macedo Brás, Família 5D, eu acredito em seus ensinamentos. São ensinamentos que têm a ver com a natureza humana, né? Então, por isso que é tão transformador, porque a gente está falando realmente de essência humana. A gente está falando, gente, de ser humano real. Eu quero que você, de fato, volte a treinar. E se você nunca fez isso, você vai treinar pela primeira vez. Olha pro lado saudável do seu homem. Ele tem um lado feio. E o que ele passou de ruim na vida dele, talvez tenha programado ele. E ele esteja fazendo questão de mostrar só esse lado feio. Seja um pouquinho diferenciada e comece a olhar para o lado bonito desse homem. Comece a conhecer a história de vida dele. Comece a saber de onde vêm todas essas dificuldades, esse machismo, essa cabeça dura, né? Às vezes ele é está copiando muito o modelo do pai. Nós vamos falar sobre isso aqui, né? Às vezes ele veio de um sistema, gente, que ninguém ensinou ele a não ser machista. Ninguém ensinou ele a valorizar a mulher. Talvez a vida inteira dele, ele conviveu com homens e continua convivendo com homens no trabalho, nos happy hours, que são homens que não valorizam a mulher, né? E aí, devagarzinho, é que a gente vai mostrando para eles que isso tem que mudar. E você acha que é falando, né? Você viu, eu te dei meu exemplo aqui, quantas vezes eu fiz esse exercício de conectar meu marido ao pai dele sem falar pro meu marido uma palavra, né? Eu ia lá e dava, né? Nossa, quem mandou esse tanto de coração? Ai, que linda! Uau, vou até tirar um print aqui, peraí. Nossa, mas que amor! Isso é uma declaração de amor. Não, que delícia, meu Deus do céu. Então, mulher, seja diferente. E outra, eu tô te falando isso, muita mulher vai falar assim, mas e aí? Eu vou fazer tudo isso, e daí? De duas, uma. Ou vai dar muito errado, no sentido de, Marisa, fiz tudo bonitinho. Óbvio que aqui eu tô te ensinando o básico, né? Depois a gente tem que avançar lá na imersão.
Marisa, fiz tudo, fui muito aplicada e nossa, aprendi tudo que eu podia sobre relacionamento de casal, apliquei, e ele continuou sem querer assumir a autorresponsabilidade dele, tal. Ou isso vai acontecer, ou então, gente, devagarzinho, as mudanças vão acontecendo, como eu contei para vocês aqui, demorou em média 3 anos, mas tem aluna minha que me conta que em 2 meses, marido volta para casa, porque ela começa a trabalhar isso. Marido se conecta aos pais, porque tem exercícios lá para elas fazerem para ajudar nessa reconexão, e assim por diante. Ai, gente, vocês me amam desse jeito? Esse tanto de coração significa o quê? O que vocês estão querendo, hein? É só declarar amor? Pois eu recebo de coração. Nossa Senhora! E aí, mulher, então, se der muito certo, ou seja, Marisa, nasceu uma florzinha no coração daquele trem lá, que tava parecendo que tinha só um coração de pedra ali. Se nascer uma florzinha, você vai vibrar, você vai curtir, você vai aproveitar. Aí você vai treinando, você vai pegando o jeito, aí devagarzinho vai nascendo mais florzinha naquele coração. Talvez nunca vá virar um jardim, tipo aqueles de Olambra, talvez nunca vá ser. Mas você não precisa disso também não, tá? O que ele conseguir, só de ele mostrar que ele está disposto um pouquinho, né, a fazer as mudanças, sem ter que para isso te perder a família de vocês, então já vale demais, né? E aí, você, se chegar nesse ponto, gente, vocês estão me desconcentrando com essas declarações de amor, mas eu tô aqui achando bom, tô rindo à toa, né? Se der muito certo, tô encerrando nesse segundo, se der muito certo, sabe o que você vai fazer? Compensar. Peraí, você trabalhou, a relação deu certo, vocês estão juntos, a coisa funcionou, tá melhor, esse homem tá um pouquinho mudado e tá gostoso, você tá vendo expectativa de melhoras, aí você vai pedir compensações, sabe? Eu quero aquela viagem, ou eu quero tal coisinha, ou eu quero esse mimozinho, e eles lá no fundo vão achar bom em fazer, porque no fundo, gente, eles vão perceber que o casamento não chegou ao fim porque você fez algo por eles. Só que, por favor, preste atenção nesses pontos que eu falei aqui de observação. Não façam desinvestadamente. Se você está percebendo que seu marido hoje está adoecido e não está conseguindo dar muito, não desinvesta dando muito não, sabe? Para ele não se sentir humilhado. Você tem que dar um pouquinho, deixar ele fazer um pouquinho, aí você dá mais um pouquinho, aí se ele não estiver dando nada, você recua um pouquinho, mas não perde a esperança e vai fazendo. E se você está cansada, eu tenho que dizer o seguinte: se os nossos caminhos se cruzaram agora, né, não tem o que fazer a não ser respira fundo, tira o foco do que já aconteceu e começa a se envolver com outras coisas dentro do seu relacionamento, na sua vida pessoal, para que você consiga começar um novo movimento. Porque às vezes você está cansada, porque infelizmente, assim como eu, talvez você não tenha recebido em tempo, né, antes de se cansar, talvez você não recebeu as orientações, porque tudo isso é muito novo. Tanto é que, onde vocês já ouviram falar disso, né? Raramente vocês ouviram falar disso por aí. Isso está muito bem guardado, isso são segredos muitíssimo bem guardados, mas que nós estamos, né, comprometidos a levar adiante. E daqui uns dias vai ser você aí transbordando e falando sobre essas questões com mulheres que estão ao seu redor, no seu trabalho, com as suas familiares, enfim. Amanhã nós temos o tema, amanhã às 20 horas temos compromisso aqui e o tema é técnica infalível para ter mais diálogo e menos brigas dentro do casamento. Se você está gostando, compartilhe esse trabalho, não fique só para você, né? O universo gosta desse movimento de generosidade, quanto mais a gente dá. Oi, Simone, saudade de você. Ai, essa aluna tem uma história linda demais. Amo muito sua história, muito você, sua família, viu, Simone? Como todas vocês que são minhas alunas, gente, eu vou ficar aqui, ó, só recebendo declaração de amor, porque isso chega no coração. Deixa eu contar pra vocês, o que acontece quando você vê esse tanto de coisa? Isso nunca aconteceu, nunca. Eu faço live, deve ter uns 2 anos, isso nunca aconteceu. Que coisa mais linda do mundo. Obrigada, viu? Foi muito bonito esse movimento, amei. Se isso significa tô gostando, então tô feliz pra caramba.
Como é que você me mostra que tá gostando? Além dessas declarações, o que a Ariana tá dizendo? É só dar dor de barriga e parar de falar. Ela deve estar respondendo a alguém, porque a aluna sabe muito bem como resolver aí os negócios, né? Ah, você tá falando pra eu fazer isso, pra parar? Tô compartilhando com toda a mulherada. Gente, faz isso, viu? Como faz para ser minha aluna? Daqui a pouco eu falo para vocês. Dentro da imersão eu falo com vocês sobre como ser minha aluna, tá? É uma outra etapa, né? Aí é uma etapa assim para quem realmente está precisando rápido de fazer um mergulho nisso aqui. Não dá para ficar esperando só as lives que acontecem no Instagram, tá bom? Quem perguntou aqui para eu gravar o nome? Lidiane? Não, foi a Iana. Não. Iaponira Vinícius. Então é isso, tá? Dentro da imersão é falado para vocês direitinho, mas tem a hora certa, né? Porque senão tem gente que já começa a querer ir pular e não participar. Ah, tá, a técnica para parar de brigar, né? Essa é uma das técnicas. Nós vamos falar sobre essa técnica amanhã, Ariela. Eu sou aluna da família 5D. Oi, Lu! Luciene estava hoje na aula. Muito legal. Meninas, então um beijo para vocês. Alunas, um beijo. Alunas das sessões de desbloqueio dentro do Casamento 5D, quarta-feira temos o nosso compromisso. E hoje, amanhã, às 8 horas, aula ao vivo sobre diálogo e menos briga dentro do relacionamento. E para participar da imersão, que é gratuita, tá? Então aproveita. As lives aqui do aquecimento são gratuitas e online, e as aulas também da imersão são gratuitas e online. Então aproveita, e para se inscrever, mulheres, tinha esquecido de me falar, ainda bem que vocês comentaram. É só ir lá na entrada do meu Instagram, a gente chama de bio, né? Ali onde fica a minha foto, seguidores e tudo mais. Você clica no link que a gente deixou, minha equipe já deixou lá prontinho para vocês. Se inscrevem gratuitamente, são aulas gravadas a partir da próxima segunda-feira, dia 28, tá? E aí vocês vão poder assistir na hora que vocês puderem, e é lindo, é maravilhoso. E vai ter a nossa comunidade secreta lá no Facebook, que dura uma semana, só durante o tempo da imersão. Obrigada por esses corações que vão subindo. Isso aqui para o Instagram significa: essa live tá bombando, e aí ele entrega essa live para mais não sei quantas pessoas, só que já tá acabando, então sinto muito. As aulas da noite não estão ficando gravadas, portanto, mulheres, coloca aí na sua agenda que de hoje até domingo. Ai, gente, vocês não existem. E depois, essas chatas que fica passando no meu Instagram falando bobagem, acha que é isso que vai fazer eu desanimar. Mas não é mesmo, gente. Estão perdendo seus tempos. Estão perdendo vosso tempo. Bora lá. Deixa eu ir jantar. Dar uma atençãozinha aqui pra família. Dessa vez não vai ter resumo no Telegram. Não vai ter resumo no Telegram, porque serão 10 dias, né? Então dessa vez não. Tem umas coisas que a gente vai mudando, né? Tem umas coisas que foram específicas da metamorfose. Essa agora vocês tiveram 3 aulas a mais do que a metamorfose, e temas babados. Gente, esse esquenta nosso aqui só tem tema babado, só bafão. Então por isso que tem que participar. Um beijo pra você, Pedro. Deixa eu te